sobre equilíbrio químico, que a gente vai abordar hoje, e qual que é a importância de estudar equilíbrio químico, ok? Uma coisa que você tem que ter em mente é que o equilíbrio químico é uma reação do tipo reversível, então ela vai estar sempre simbolizada por uma seta dupla. A gente vai hoje, na nossa aula, resolver alguns exercícios e escrever as expressões de equilíbrio. Vamos lá, me acompanhem. Primeiro passo para escrever a expressão de equilíbrio nesse caso. Seguinte, você tem que olhar na reação onde está situado o produto onde é que está o produto e onde estão os reagentes. Tá? Esses são os reagentes. Lembrando que a expressão de Kc é em função da concentração, por isso se escreve uma constante em relação à concentração. A razão entre produto e reagente que vai ser a nossa relação. Então, representamos entre colchetes para dizer que está em termos de concentração elevado aos coeficientes estequiométricos. Dividido aqui pela relação do produto vezes a concentração do H2 elevado ao cubo. Ok? Então vamos lá. Como Kc aqui é para todo produto gasoso, todos entram na reação. Quando você parte a medida para um sólido, por exemplo, ou líquido, ele tem o valor de 1. Vamos escrever uma expressão aqui embaixo. H4 mais aquoso mais OH- e meio aquoso. Aqui vai ter a mesma situação. Você vai ter que a constante Kc depende apenas do estado gasoso. A concentração desse composto dividido pela concentração do CO elevada na quarta potência. Na expressão que é para o meio, aqui também a água líquida vai valer 1. Amônio e meio aquoso forma esse composto. Então, Kc aqui, que eu posso escrever, será NH4 mais vezes a concentração do OH- dividido por concentração do NH3. Vamos só dar uma arrumadinha aqui. Vai cortar um pouco aqui na página. Escrever um pouquinho aqui mais para cima. Kc, concentração do NH4 mais OH- vezes, vezes a concentração dividido pela concentração do NH3, que é amônio. Ok? Então, temos aqui que a nossa água líquida ela não entra no equilíbrio
porque ela é 1. Vamos usar um exercício. Um equilíbrio envolvendo a formação da chuva ácida é representada pela equação. Em um recipiente de 1 litro foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre e 5 mols de oxigênio. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. Vamos lá, gente. Aqui, ó, atingiu o equilíbrio. Outra coisa importante, o volume, o número de mols. Aqui depois, o número de mols do trióxido medido foi 4. Então, quando ele atingiu o equilíbrio, o trióxido de enxofre, que é esse composto aqui, e aqui o dióxido de enxofre. Primeiro passo para resolver esse exercício, a gente tem que escrever a nossa reação 2. Vou escrever um pouquinho mais para cá. 2 SO2 mais O2, seta dupla, formando 2 SO3. Vamos atentar aqui no detalhe, que eu vou ter aqui no início uma quantidade do número de mols. O que vai reagir, o que vai estar no equilíbrio, e aqui eu vou chamar de CEQ, que é concentração no equilíbrio. Vamos aqui, me acompanhem. Inicialmente, eu tenho aqui 6 mols dessa substância. E aqui 5 mols. Como no início não está reagindo, eu vou ter 0 sendo formado. Ok? Então aqui no exercício fala que quando atingir o equilíbrio, então temos aqui, quando atingir o equilíbrio, basicamente temos 4 mol. Como temos 4 mols dessa substância aqui, o que sobrou da reação, que reagiu, vai ser basicamente os 4 mol. Ok? Agora aqui, se você tem uma relação de 2 para 2, 2 para 2, 2 mols para 2, proporcionalmente, se formaram 4 mols aqui, consequentemente reagiram 4 mols aqui também, pois é proporcional. Aqui você tem 1 mol. 1 mol para 2 é que tem 4 para x. Então aqui você vai ter a metade, que corresponde a 2 mols. Vou mudar aqui a cor do equilíbrio para ficar diferenciado. 5 menos 2, temos 3 mols no equilíbrio. 6 menos 4, temos 2 mols no equilíbrio. Qual que seria a concentração no equilíbrio? Vamos dividir todo mundo por 1 aqui, ó, por 1 litro, que é o volume. Então, vamos ter aqui no equilíbrio, a nossa concentração no equilíbrio.
2 mol por litro, 3 mol por litro e 4 mol por litro. Expressão do Kc é a concentração do SO3 elevado ao quadrado dividido pela concentração do S2 ao quadrado vezes O2. Passar uma linha aqui. Nossa Kc é equivalente a 4 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado ao quadrado vezes 3. Kc é 16 sobre 12, ok? Então aqui corresponde a 1,33. Esse é o nosso valor final. Bem prático, você tem que ver se atingiu o equilíbrio. Se não, se todo o material estiver em equilíbrio, já é diferenciado, ok? Quando temos outro exemplo aqui, uma determinada condição de temperatura e pressão, existe 0,5 mol de N2 em equilíbrio com 2 mol de NO. Segunda reação, a constante de equilíbrio nas condições da experiência será numericamente igual a quanto? Seguinte, aqui já tem uma coisa muito importante que o exercício já fala. Você já está em equilíbrio, tá? Você já trouxe isso aqui em equilíbrio. Então você não precisa disso. Se você já está em equilíbrio, não precisa estar montando aquela tabelinha lá. Então temos aqui a relação que já está em equilíbrio. Então vamos escrever primeiramente a expressão do Kc. A concentração do NO ao quadrado, NO2 elevado ao quadrado, dividido pelo teta-óxido de nitrogênio. Então você tem N2O4. Como a relação já está no equilíbrio, você vai utilizar diretamente as concentrações que foram dadas no exercício. Então vamos substituir 2,0 elevado ao quadrado dividido por 0,5. Isso aqui vai corresponder a 4 dividido por 0,5. O resultado final que a gente obtém de Kc, que ele é 8. Veja a diferença desse exercício para o outro exercício. No outro exercício, você não tinha as condições em equilíbrio comparado a esse daqui. Então aqui você tem equilíbrio e no outro exercício não. Então o cálculo do Kc é você substituir as concentrações do equilíbrio na expressão do Kc. Na próxima aula vamos continuar. Bem, na próxima aula temos Kc vai ser em função da variação do equilíbrio. Você não vai ter o número de mols no final do equilíbrio. Você vai descobrir isso daí e vamos utilizar uma função quadrática. Uma coisa que é válida, você tem que escrever a expressão, observar a expressão e ver o enunciado do exercício, se ele está em equilíbrio ou se ele atingiu o equilíbrio. Até a próxima aula, gente. Muito obrigado. Resolvam os exercícios.